E tem várias coisas que a gente pode fazer, então, para tentar reverter essa situação. Porque essa situação em que a solidão está acachapante, o desamparo está estarrecedor, nós costumamos a ficar muito paralisados nessas situações. Elas geram uma paralisia, elas geram um ciclo vicioso, ok? E a gente acaba não conseguindo sair desse ciclo vicioso, onde a solidão e o desamparo acabam se retroalimentando, porque nós achamos que a nossa noção de autoeficácia específica para conseguir alcançar e nutrir essas relações acaba sendo muito baixa, né? Então a gente não vai lá e não faz, e isso faz com que a gente se sinta mais solitário, e aí a gente vai virando assim cada vez mais essa digamos assim, esse poço de paralisia, né, esse poço de desamparo. Inclusive, saindo um pouco do eixo oriental para variar um pouco, nós temos alguns exemplos de culturas que são muito mais coletivistas do que as nossas aqui do Ocidente. Um exemplo interessante, a gente tem várias na África, várias no Oriente Médio, mas também tem várias na Ásia, principalmente numa Ásia ali mais Ásia Leste, vamos dizer assim, uma Ásia mais oriental, né? Um exemplo bom é o Japão. E agora me fugiu o nome. Eu falei um monte de japonês agora há pouco e me fugiu o nome. Eu tô com medo de falar besteira. Eu acho que sei qual que é a palavra. Deixa eu só ver. Uhum. É isso mesmo que eu lembrava. É o hikikomori, ok? Temos muita figura do hikikomori lá no Japão, que é aquela pessoa que vai se isolando e vive dentro do quarto e tudo mais, né? E a gente percebe que a sociedade japonesa está estruturada de uma maneira que é muito coletivista, e eu não estou falando que por ser coletivista é tudo isso que eu vou falar, mas além de ser muito coletivista, várias outras coisas sócio-histórico-culturais foram ocorrendo que geraram uma sociedade que é muito hostil em vários sentidos. Então, muitas pessoas desamparadas, num sentido assim de falta de amparo e de falta de repertório para reverter a situação, acabam virando hikikomoris, ok? A gente não está necessariamente nesse nível agora, mas isso não quer dizer que não exista esse fenômeno em menor escala em outras sociedades, como a nossa, por exemplo. Então, o que nós precisamos fazer nesse tipo de situação? Nós precisamos quebrar o ciclo. E isso geralmente é algo difícil de se fazer, ainda mais sozinho. Nós precisamos começar por algum lugar, e muitas vezes um psicólogo ajudando através de uma dessensibilização sistemática pode ajudar a quebrar tanto a ansiedade social quanto a solidão, o desamparo, ok? Falei um pouquinho disso na nossa última conversa. E aí, quebrando esse ciclo e se expondo sistematicamente, com cuidado, com, vamos dizer assim, o que é o sistemático, né? É com metodologia, é com planejamento, é com inteligência, com mensuração de riscos, tá? Não é se tacar nas situações porque a gente pode ficar mais traumatizado ainda. Mas se a gente vai, por um lado, se expondo a situações e a gente vai vendo que que seres humanos não são tão atrozes e abissais e assustadores quanto a gente imagina, a gente vai conseguindo muitas vezes é, percebendo que, olha, talvez tenha uma luz no fim do túnel. Por outro lado, a gente também precisa trabalhar uma série de coisas chamadas habilidades sociais, aumentar o nosso repertório comportamental de como agir em situações sociais para ter uma efetividade melhor para conseguir buscar a nossa rede de apoio, ok? E eu vou dar um exemplo, né? Às vezes a gente precisa até de algumas reestruturações cognitivas. E eu vou dar um exemplo porque tem tanta coisa que pode estar acontecendo que ajuda a gente a baixar a solidão e o desamparo, que eu não tenho como dar todos os exemplos, né? Se fosse uma psicoterapia, eu iria entender exatamente as situações da pessoa e criaria um programa junto com ela, mais esquematizado, mais sistematizado para a gente trabalhar esse tipo de situação. Porém, não sendo o caso, sendo uma live, eu vou dar um exemplo que é muito comum e que pode pegar muitas pessoas aqui. Muitas vezes, os nossos cuidadores acabam sendo cuidadores autoritários. E aqui
tem o modelo dos 4 estilos parentais, que eu estou referenciando, que é um grupo de vídeos que eu tenho uma playlist aqui no YouTube, tá? No qual existe uma proposta de 4 estilos parentais, um deles é o autoritário. E o autoritário é um que falha em passar responsividade, ou seja, de suprir as demandas e necessidades dos cuidados dos seus filhos, ok? Geralmente isso vem na forma de uma falta de afeto. E como eu falei, o afeto de outros seres humanos sinaliza pra gente que a gente está amparado e vai conseguir sobreviver em grupo. Então é muito importante para a nossa sanidade mental e para a manutenção da nossa autoestima. E no caso de um jovem, não apenas para a manutenção, mas também para a formação da nossa autoestima. Então, se os nossos cuidadores, eles dão pouco afeto, ou eles condicionam este afeto a nós seguirmos certas regras e exigências que eles conceberam, certas expectativas que eles colocaram sobre nós, é muito comum que a gente acabe criando uma ideia muito errada sobre nós mesmos ao longo da nossa vida, que é o meu valor enquanto ser humano, ou seja, a minha autoestima, e eu tenho uma live inteira sobre autoestima também, se vocês quiserem saber, a minha autoestima, o meu valor enquanto ser humano, aquilo que eu posso mostrar para que os outros gostem de mim e para que eu receba afeto, que eu seja reconhecido, que eu seja validado e que eu sinto que eu posso sobreviver, que eu sou merecedor de estar vivo, de sobreviver em grupo e tudo mais, isso está condicionado ao quanto eu agrado às outras pessoas. Esse tipo de parentalidade que condiciona o afeto ao cumprimento da exigência dos cuidadores faz muito a gente ter essa ideia. Eu só tenho valor enquanto eu agrado os outros. E aí nós viramos uma espécie de camaleão social, uma criatura que usa várias máscaras, assim como todo ser humano. Mas, diferentemente de a maior parte dos seres humanos, a gente se perde nas máscaras. A gente acaba não sabendo mais quem somos nós. Nós perdemos uma identidade, ela acaba virando uma identidade completamente flutuante no éter, no vazio, e que muda o sabor do vento, e aparece uma pessoa nova na nossa vida que dá o mínimo de atenção, e o que a gente faz? Meu Deus, esse ser humano me deu atenção, e eu sinto que eu sou muito vulnerável, eu sinto que eu sou muito desamparado, muito solitária. Eu vou grudar nessa pessoa que me deu um mínimo de afeto, e eu vou entender essa pessoa, isso tudo inconsciente, tá, pessoal? Não estou falando que você, se você se identifica com isso, que você pensa e faz esse cálculo de maneira consciente, tá? Mas a gente vai lá e pensa, putz, eu vou aprender o que essa pessoa gosta, o que ela está esperando em outro ser humano, e eu vou me moldar, ok? Para satisfazer essa pessoa, porque assim eu não ficarei desamparado, assim eu não ficarei solitária. Ok? Então, esse tipo de situação é uma estratégia completamente disfuncional para lidar com a solidão e o desamparo. Porque você está conseguindo evitar uma solidão superficial. Mas, no fundo, perceba que você não está desenvolvendo com essa pessoa aquilo que a gente estava falando mais cedo, que é muito necessário para a sobrevivência, para a manutenção da nossa autoestima e da nossa sanidade mental, que é um relacionamento emocionalmente íntimo. Porque você vai estar performando com essa pessoa a qual você grudou, né? Você não vai estar mostrando a tua vulnerabilidade para ela. Talvez o seu maior medo seja demonstrar vulnerabilidade para essa pessoa. Então, o que acontece? A gente acaba grudando nessas pessoas, e lembra que eu falei que a gente tem um número limitado de slots, de espaços que a gente consegue ter, de pessoas que a gente consegue genuinamente investir emocionalmente nelas e dar atenção bastante para ter uma manutenção daquela relação de forma satisfatória? Esse número de slots muda de pessoa para pessoa, tá? Algumas pessoas vão ter 2, 3 pessoas ali, outras pessoas vão ter, quem sabe, uma dezena ou mais. Mas o fato é que nunca é demais, nunca tem muitas pessoas, nunca tem muitos slots, perdão, muitos slots assim. Sempre é um número relativamente limitado. E se a gente preenche esses slots com pessoas que a gente está investindo nesse modo de eu vou me moldar a pessoa, e aí eu fico com medo de, mas eu acho que a pessoa ia me abandonar caso eu mostrasse quem eu sou. E a gente fica mantendo pessoas que às vezes não são compatíveis conosco, que nós não temos e nunca teremos, quem sabe, a segurança de demonstrar nossa vulnerabilidade para se relacionar de modo íntimo, emocionalmente com elas.
a gente trava esses slots com pessoas que a gente não vai conseguir, de fato, dar um upgrade na nossa relação. E quem sabe o nosso medo é verdade. Aquelas pessoas, a gente tem uma relação com elas, mas só porque a gente agarrou nelas porque elas deram um pouco de atenção pra gente lá no início. E não porque eram relações que tinham compatibilidade com a gente. Quem sabe os mesmos gostos, os mesmos valores, mesma visão de mundo, os mesmos interesses, experiências semelhantes e coisas que fazem uma relação de verdade funcionar. E a verdade é, talvez essas pessoas, ou possivelmente, provavelmente essas pessoas abandonem você se você tentar se mostrar por quem você realmente é. Mas isso não é ruim. É doloroso, mas com toda certeza é muito doloroso. Porém, muitas vezes é necessário. Porque, diferentemente do que te ensinaram, o teu valor não está atrelado a agradar as pessoas. Não, o teu valor não está nas coisas que você faz pelas pessoas para agradá-las, para satisfazê-las, para ajudá-las, para se mostrar um ser humaninho útil para os outros. O teu valor, ele está em ser você mesmo. E você está muitas vezes travando os teus slots, os teus poucos slots, limitados slots, com pessoas que não vão gostar de você por quem você é. Porque você teve medo lá no início, você estava dando o teu melhor. Mas agora, sabendo disso, o teu melhor pode ser diferente do teu melhor de ontem. E o teu melhor de amanhã vai ser melhor ainda. E desenvolver, isso não é fácil de fazer. Por favor, se vocês forem fazer isso e estiverem nessa situação, por favor, façam com a ajuda de um psicólogo, de preferência, um profissional de saúde mental adequado, tá? Ou com o apoio necessário, porque é uma situação bem delicada de muita vulnerabilidade. Mas saibam o caminho básico da coisa. Então, quando a gente abandona e é abandonado por essas pessoas que de fato a gente só estava mantendo porque na nossa cabeça elas eram melhores do que nada, e de fato, quem sabe se fossem na época, a gente consegue abrir esses slots para conhecer pessoas novas. E se nós formos nós mesmos desde o início, vai ter muita gente que não vai gostar de nós. Mas, de novo, isso não é ruim. Isso no final do dia é o que talvez a gente queira ou precise. Ok? Por quê? Parece contraintuitivo, mas ao ter muitas pessoas que não gostam de nós, se afastando de nós ou se desinteressando de nós, nós filtramos as pessoas com as quais a gente não vai conseguir ter uma boa relação e desenvolver uma relação que vale a pena investir profundamente, criar uma relação íntima. Até que nós vamos finalmente encontrar pessoas que têm um alto grau de compatibilidade conosco, que nós vamos desenvolver uma relação com essas pessoas que vai se tornando cada vez mais emocionalmente íntima, ao ponto de a gente conseguir demonstrar a nossa vulnerabilidade para aquelas pessoas e receber o afeto e não o julgamento agressivo e hostil. E a gente vai conseguir saber, o nosso organismo finalmente vai entender para além da teoria, porque só a teoria, só o raciocínio não é o bastante, a gente precisa ver na prática. A gente precisa entender as contingências na prática, vivenciar aquilo na pele. E aí a gente finalmente vai entender, eu tenho valor por quem eu sou. E tem pessoas que gostam de mim por quem eu sou. Então, ao ser diferente, né, ser você e não querer ficar tentando agradar uma média de pessoas, nós conseguimos finalmente alcançar ou permitir que essas pessoas que realmente vão conseguir funcionar com a gente, que essas pessoas fechem esse laço, estreitem esse laço com a gente. Então, veja o poder de uma reestruturação cognitiva. Eu estou mudando as visões sobre algumas coisas e isso faz toda uma diferença de como a gente acaba vendo a situação e de como a gente pode acabar agindo na situação. Mas, claro, para isso a gente precisa de mais do que só essa ideia. Nós precisamos, por exemplo, de um treinamento de habilidades sociais, quem sabe até mesmo a sistematização, né, de uma dessensibilização sistemática. Mas a ideia básica é essa. É assim, muitas vezes, que a gente acaba lidando com a solidão e com o desamparo.